Fala galera, beleza? Professor Wagner Graciano na área para a gente dar continuidade a esse assunto importantíssimo para o teu concurso, expansão marítimo comercial europeia, também conhecido como grandes navegações dos séculos XV e século XVI. O que você viu aqui até esse momento? Vamos fazer uma revisão rapidinha aqui? Olha só, você viu que do Oriente partiam para abastecer a Europa produtos orientais, especiarias e artigos de luxo. Você viu comigo que esses produtos partiam do porto de Constantinopla e eram enviados para o mercado europeu através das cidades italianas, dos burgueses de Gênova e Veneza, genoveses e venezianos. E quando esses produtos chegavam à Europa, davam um grande lucro para a burguesia europeia. Só que aí, a burguesia europeia, desligada de Gênova e Veneza, começa a pensar, ora, vamos sair da mão deles? Vamos deixar Gênova e Veneza navegarem pelo Mediterrâneo, distribuir os seus produtos e vamos começar a buscar novas rotas que nos levem aos mercados orientais. Vamos romper com o monopólio do Mediterrâneo. Vamos buscar as chamadas rotas alternativas para buscar especiarias e artigos de luxo. Nasce aí a expansão marítima. Já existia comércio, já existia navegação. Só que agora essa navegação e esse comércio vai começar a experimentar novos ares, crescimento, né? As atividades comerciais que outrora ocorriam na Europa vão começar a ocorrer em outros continentes, né? As navegações que eram focadas no Mediterrâneo agora vão ganhar novos mares, novos desafios, ou seja, as atividades vão crescer, vão tomar uma nova proporção a partir do século XV, a partir do início do século XV. E uma pergunta se faz importante nesse momento. Qual foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? Qual foi o primeiro país a sair na frente, buscando uma rota para se chegar ao Oriente? Uma outra rota, uma rota que não passasse pelo Mediterrâneo. E esse país foi Portugal. Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Diz a história que Portugal traçou um projeto para chegar ao Oriente. E que projeto é esse? Ora, o contorno do continente africano. Os portugueses traçaram um projeto. Ora, nós não podemos passar pelo Mediterrâneo, porque esse já é dominado por Gênova e Veneza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos contornar a África e chegar à Índia e lá buscar as especiarias e artigos de luxo. Só que tinha um detalhe, ninguém antes tinha feito isso. Ninguém sabia como fazer, quanto tempo ia demorar. Ou seja, era um desafio. Era partir rumo ao desconhecido, sem saber se era possível fazer isso aí, esse projeto ser realizado. Só que o que é importante para você, você que está estudando para a prova da ESA? Ora, se a ESA perguntar para você como ficou conhecido o projeto português, como ficou conhecido o projeto português para iniciar a expansão marítima e comercial europeia? Como ficou conhecido o projeto português para levar os portugueses, os burgueses portugueses, até o Oriente? Esse projeto, galera, ficou conhecido como o Périplo Africano. O Périplo Africano. Pera aí, o que é o Périplo Africano? Périplo quer dizer contorno. Contorno africano, contorno da África. O projeto português para chegar ao Oriente era o contorno da África, o Périplo Africano. Só que para executar o Périplo Africano, os portugueses tinham um grande desafio. Qual o desafio? Prestem bem atenção. Norte da África. Norte da África. Região que você conhece hoje como Marrocos. Lá, na época, ficava Ceuta. Região que tinha um porto muito ativo, um porto muito movimentado, que fazia ligação com várias regiões da Europa, aqui na África, no norte da África. Ceuta, atual Marrocos, né? Onde você conhece hoje como Marrocos. Qual era a grande problemática de Portugal aqui? Ora, em Ceuta havia um domínio
muçulmano, um domínio árabe. Olha só. Os árabes muçulmanos dominavam Ceuta. E aqui de Ceuta, eles faziam ataques a cristãos aqui no Mar Mediterrâneo, navios cristãos no Mar Mediterrâneo. E Portugal era um país cristão e sofria com esses ataques. E ora, para passar pelo litoral africano e chegar até o Oriente, a Índia, Portugal tinha que passar por Ceuta. Para navegar pelo litoral africano, executar o périplo africano, Portugal tinha que passar por esse bloqueio muçulmano, esse bloqueio de árabes, inimigos, aqui no norte da África. E foi justamente isso que aconteceu. Nasce aí a expansão marítima e comercial europeia. Quando, Wagner? Na conquista de Ceuta. A conquista de Ceuta por Portugal diz a história que em 1415, olha só, hein? Diz a história que em 1415, o filho do rei de Portugal, chamado Dom Henrique, olha só, hein? Dom Henrique chegou e falou assim: papai, você quer chegar até o Oriente e esses árabes muçulmanos estão dificultando para o senhor? Deixa comigo, papai. Vou lá resolver essa parada. Vou lá em Ceuta, vou dar um sacode neles e vou dominar essa região pra gente. Vou abrir as portas para a nossa navegação. E foi justamente isso que Dom Henrique, o infante Dom Henrique, o navegador Dom Henrique fez. Foi a Ceuta, derrotou os árabes muçulmanos e abriu as portas para as grandes navegações ou para outros navegadores. Nasce aí a expansão marítima e comercial europeia. Quando? Na conquista de Ceuta, com Dom Henrique, em 1415, início do século XV, galera. Beleza? É ali que nasce. Cheguei na minha prova, a banca me pediu o seguinte, ó, qual foi o marco inicial da expansão marítima? O que é marco inicial? É o que marcou o início. Marco inicial é o que marcou o início. O que marcou o início das grandes navegações? A conquista de Ceuta com Dom Henrique. Isso pode cair de diversas formas, né? A banca pode perguntar para você o seguinte, olha só, a conquista de Ceuta no início do século XV marca o início da expansão marítima. Essa conquista pode ser atribuída a... peraí. A quem podemos atribuir a conquista de Ceuta, o início da expansão marítima? Dom Henrique. A partir daí, as portas estão abertas. Ou melhor, o litoral africano está liberado para a navegação portuguesa chegar ao Oriente. E aí, a partir disso, vão surgir outros nomes. Por exemplo, vou citar um outro nome. Gil Eanes. Quem era Gil Eanes? Ora, Gil Eanes foi um cara que conquistou o chamado Cabo Bojador, uma região onde ninguém conseguia passar, uma região de pedras submersas em alto mar, e aí quando as embarcações passavam, naufragavam. Ora, Gil Eanes consegue avançar desse ponto, gerando um avanço ainda maior nas navegações portuguesas. Os portugueses ainda vão ganhar um outro grande nome nas suas navegações. Esse vai ser esse cara aqui, ó. Bartolomeu Dias. Quem foi Bartolomeu Dias? Diz a história que Dom Henrique começa as grandes navegações aqui em 1415. Muitos desafios vão se apresentando a Portugal, lembrando que era um caminho que ninguém ainda tinha feito. Por isso, muitos morriam, né? Muitos naufragavam, muitos nem voltavam,
né, para falar como foi a viagem ou sobre os desafios que encontravam. Morriam ali mesmo em alto mar, uns por fome, outros por naufrágios, enfim, guerras, ataques. O fato é que, no início do século XV, começou a expansão. Quando nós já estamos chegando no final do século XV, no final do século, Portugal ainda não havia conseguido passar daqui. Ó. Algumas décadas já haviam se passado e Portugal não conseguia cruzar o extremo sul do continente. Portugal não conseguia passar do extremo sul do continente africano. Por quê? Ora, aqui no extremo sul do continente africano é o encontro das águas de dois oceanos. Que oceanos são esses? O Oceano Atlântico e aqui o Oceano Índico. As águas do Oceano Atlântico vão se encontrar com as águas do Índico e vão fazer com que essa região aqui, ó, se transforme em uma área de águas de tormentas, águas agitadas. Então, todos os navegadores que vinham aqui rente ao continente e tentavam atravessar para o outro lado, naufragavam aqui devido ao movimento que as águas faziam, né? As águas de tormentas dessa região. Então, ninguém conseguia passar pelo extremo sul. Para você ter uma ideia de o quanto isso custou para Portugal, a coroa portuguesa chegou ao ponto de decretar desistência do projeto do périplo africano. A desistência de se chegar ao Oriente contornando a África. Por quê? Porque ninguém conseguia passar daqui. Anos e anos e anos e anos foram se passando. E no final, já chegando ao finalzinho do século XV, né, surge esse cara aqui, ó, Bartolomeu Dias. Olha só, o que muitos não conseguiram fazer em anos, Bartolomeu Dias, olha só, conseguiu. O cara chega, vem navegando pela costa, quando chega aqui, ele vê que as águas rente ao continente são muito agitadas. Então, o que ele faz? Ele se afasta do continente, ele contorna o extremo sul da África e chega do outro lado do continente. Ou seja, Bartolomeu Dias consegue vencer o chamado Cabo das Tormentas, conseguindo chegar ao outro lado do continente africano. Olha só que legal! O que muitos levaram anos, Bartolomeu Dias conseguiu fazer, contornou, venceu o Cabo das Tormentas. E aí o que ele faz? Opa, consegui uma passagem, cheguei do outro lado da África, vou voltar para avisar como é que faz. E aí quando ele voltou, pum, morreu. Tô brincando, galera. Morreu não. Ele conseguiu voltar. Chegou lá em Portugal, pagou o bizu para todo mundo, ó. Vocês querem contornar a África? Tem que fazer assim, assim, acolá, e papapá. Deu a planta para geral. Todos os outros navegadores após ele puderam passar para o outro lado da África e começar a buscar um caminho para chegar à Índia ou concluir o chamado périplo africano e chegar até o Oriente. Quando Bartolomeu Dias volta para Portugal, o rei de Portugal se alegra e volta nele a esperança de chegar até a Índia. E aí vai ser nesse momento que o rei de Portugal decide trocar o nome do extremo sul da África, de Cabo das Tormentas, né, essa região aqui, de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Olha aí, Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque a esperança de chegar à Índia volta à história de Portugal. E aí outros navegadores
começam a navegar, quando, enfim, em 1498, olha só, hein? Quanto tempo durou esse projeto? Em 1498, no finalzinho, no apagar das luzes do século XV, no final do século XV, Portugal, enfim, consegue chegar à Índia, consegue chegar a Calicut. O que é Calicut? Região da Índia, onde existia um porto muito movimentado para abastecer com especiarias e artigos de luxo, região fundamental ali nessa dinâmica de comércio com o Oriente. Então, em 1498, chega a Calicut, na Índia, esse camarada aqui, ó. Quem era ele? Vasco da Gama. Olha só, é assim, galera, que Vasco da Gama, a sua fama assim se fez. Como, Wagner? Chegando a Calicut, chegando à Índia, realizando o projeto português de chegar ao Oriente. Sucesso! Portugal consegue chegar à Índia e exercer um domínio comercial sobre aquela região. No ano seguinte, Vasco da Gama retorna para Portugal com a sua embarcação abarrotada de especiarias e artigos de luxo. E os lucros? Absurdo. Alguns historiadores chegam a falar que esses lucros chegaram de 1.000 a 2.000% de lucro, cortando essa dinâmica do mar Mediterrâneo e buscando o seu próprio caminho. Ou seja, quando Vasco da Gama chega a Portugal, a burguesia começa a rir de orelha a orelha, porque vão poder ter especiarias e artigos de luxo com valores bem mais baixos e assim aumentar o seu lucro. Sucesso total. A partir de Vasco da Gama, outras viagens começam a ser organizadas para o continente asiático, para o Oriente, para a Índia. A próxima viagem, que vai ser enviada por Portugal para a Índia, foi uma viagem organizada em 1500. Ora, em 1499, Vasco da Gama chega a Portugal. No ano seguinte, em 1500, Portugal decide: vamos enviar a maior expedição já organizada da nossa história para dominar o mercado da Índia. Vamos mandar militares, religiosos, burgueses, políticos. Vamos exercer um domínio total sobre a Índia. E essa expedição, que saiu de Portugal em 1500, foi liderada por um cara que talvez você não conheça. Eu acho que você nunca deve ter ouvido falar sobre esse nome. É um tal de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi o escolhido para liderar essa expedição que partiu para a Índia no ano de 1500. Ok? Mas espera aí, Wagner, e essa expedição de Cabral? Você não tem detalhes sobre ela? Tenho, mas os detalhes sobre ela é no nosso próximo vídeo, que vai falar sobre a chegada de Cabral ao Brasil, porque foi nessa dinâmica que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em 1500, navegando pelo litoral africano, ele atravessa o Oceano Atlântico e chega aqui na Bahia, chega aqui no Brasil. É o que você muito ouviu falar na escola de o descobrimento do Brasil. Mas sobre isso, a gente só vai tratar no próximo vídeo, legal? Agora, a gente vai dar continuidade nesse processo de expansão marítima. Mas peraí, por que continuidade, Wagner? Ora, porque tem um assunto muito importante, um assunto que vai esquentar ainda mais esse processo de expansão marítima. Ora, Portugal se lança, Portugal vai à frente de todos os outros países, né? Portugal é o chamado pioneiro nas grandes navegações. Portugal é o primeiro, ele sai na frente. Agora, outros países vão começar a entrar depois. E o que esquenta essa corrida de outros países? O que vai começar a impulsionar o interesse de outros países a entrar como Portugal nesse processo de se descobrir um caminho
até o Oriente. Para isso, eu preciso voltar um pouquinho ao início da nossa aula. Vem comigo. Eu falei para você, no início da nossa aula, que a Europa era abastecida com especiarias e artigos de luxo, que vinham lá do Oriente. Essas especiarias e artigos de luxo vinham por meio de genoveses e venezianos para abastecer o mercado europeu. Só que, quando a gente chega no meado, o que é meado, hein? Meado é meio. Quando a gente chega no meado do século XV, esse abastecimento com a Europa vai sofrer um golpe. Esse abastecimento da Europa com especiarias e artigos de luxo vai sofrer um bloqueio. Mas por que isso? Vem comigo, isso é muito importante. Porque muitas regiões da Europa, deixando de receber especiarias e artigos de luxo, vão começar a se lançar e buscar seus próprios caminhos para chegar ao Oriente. Legal? Mas espera aí, Wagner, como que esse bloqueio ocorre? Por que essas regiões começam a não receber mais especiarias e artigos de luxo no meado do século XV? Vem comigo. Diz a história, olha só, hein, que legal. Diz a história que em 1453, meado do século. Tu sabe o que é um século? Quantos anos tem um século? Se é século, século 100, 100 século. Então, um século tem 100 anos, beleza? Então, quando eu falo meado do século XV, eu estou falando no meio do século, né? Se o século XV começa em 1401 e a metade de um século é 50, então eu estou falando por volta ali do ano de 1450. Então aqui, ó, no meado do século XV, 1453, ocorreu um lance sinistro que fez um bloqueio, que gerou um bloqueio no abastecimento de especiarias e artigos de luxo para o mercado europeu. Mas espera aí, o que acontece em 1453? A invasão e tomada de Constantinopla pelos turcos. Se liga! Invasão e tomada de Constantinopla pelos turcos, muçulmanos. Olha só, os caras vão invadir Constantinopla. Os caras vão tomar Constantinopla. E quando ocorre no meado do século XV a invasão de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos, Constantinopla, região que você hoje conhece como Turquia, Turquia, sacou? Então os turcos vão passar a dominar Constantinopla e exercer sobre Constantinopla um domínio sobre aquela região. E adivinha o que é que eles vão fazer com o chamado domínio ou monopólio de Gênova e Veneza? Em 1453, esses caras vão fazer o seguinte: alô Gênova, alô Veneza, tchau! Bum! Acabou, filho. Gênova e Veneza não podem mais colocar suas embarcações em Constantinopla. Gênova e Veneza, no meado do século XV, não podem mais pegar especiarias aqui em Constantinopla. Acabou, acabou. E assim, a Europa começa a sofrer com o abastecimento. E adivinha o que vai acontecer com Gênova e Veneza? Vão quebrar, porque Gênova e Veneza dependiam dessa dinâmica comercial com Constantinopla. Se eles perderam Constantinopla, eles vão quebrar, ok? E aí, com essa dificuldade de abastecimento, muitos países europeus vão ter que se virar para buscar especiarias e artigos de luxo, entrando assim dentro dessa dinâmica de grandes navegações ou a busca de novas rotas para o continente asiático, para o Oriente. Ok, galera? Belezinha? Então, assim está ocorrendo
a expansão marítima e comercial europeia. Mas eu tenho alguns detalhes importantes, inclusive um deles já caiu várias vezes na prova da ESA, mas muitas vezes na prova da ESA, que é a questão do pioneirismo português. Mas para isso, eu vou chamar você para vir para cá comigo, tá bom? Vem comigo para cá. Olha só, para essa parte do quadro aqui, ó, porque eu quero falar sobre isso aqui com você. Olha só. Importante. Olha só, hein? Importante. O que é muito importante sobre expansão marítima e comercial europeia? Um assunto que já caiu muito na prova. Por exemplo, olha só. Por que Portugal foi o pioneiro, né? Por que Portugal foi o primeiro país a entrar nas grandes navegações? Por que não foi a Espanha? Por que não foi a França? Por que não foi a Inglaterra ou outros países? Por que Portugal? Diz a história que alguns fatores contribuíram para o chamado pioneirismo português, e a ESA já cobrou isso algumas vezes. Quais são esses fatores que contribuíram para o pioneirismo português? A chamada precoce centralização administrativa. O que seria precoce centralização administrativa? Ora, enquanto outros países estavam divididos, tinham vários reis, território todo fatiado, Portugal não estava assim. No início do século XV, Portugal já tinha organizado suas fronteiras. E dentro desse território, Portugal tinha um só rei em Portugal. Por exemplo, a Espanha, fatiada. Nós tínhamos a região que você conhece hoje como Espanha, você tinha ali o reino de Castela, de Aragão, de Navarra, de Leão, ou seja, aquela região que você conhece como Espanha era toda fatiada e cheia de reis. E Portugal? Não. Portugal não. No início do século XV, Portugal já tinha organizado suas fronteiras e colocado um só rei para gerir, para administrar, para governar, para reinar sobre o seu território. Portugal tinha uma centralização administrativa. Peraí, mas tem mais algum fator que fez de Portugal o pioneiro? Tem. Qual? Vamos lá, olha só. A posição geográfica privilegiada. Olha aqui, posição geográfica privilegiada. Como assim, Wagner? De frente para o Atlântico. Olha aqui. Portugal ficava de frente para o Oceano Atlântico. De cara pro gol. Olha só, vem comigo para cá, olha só. Portugal ficava de frente para o Oceano Atlântico. Era só se lançar no Atlântico e navegar e chegar à Índia, beleza? Então a posição geográfica de Portugal contribuiu, porque Portugal ficava de frente para o Atlântico. Mas peraí, ainda tem outra? Tem um outro fator importante. Qual foi o outro fator importante? A ausência de guerras. Olha só, a ausência de guerras. O que quer dizer isso? Paz. Olha só, enquanto outros países estavam em guerra, Portugal estava em paz. Por exemplo, a Espanha, né? Olha só. Outros países. Exemplo. Espanha estava em guerra contra os mouros.
invasores muçulmanos. Ó, pega ali. Peraí, Portugal foi o primeiro. E a Espanha? A Espanha veio depois, se atrasou. Por quê? Porque enquanto Portugal estava em paz, a Espanha, olha só, hein? A Espanha estava em guerra com um povo invasor muçulmano, os mouros. Outro exemplo importante, olha só, Inglaterra e França, se liga, estavam na chamada Guerra dos 100 anos. Olha só. E com isso, também, olha só, vai se atrasar. Vai se atrasar. Então, enquanto esses países estavam em guerra e vão se atrasando no processo de grandes navegações, Portugal, em paz, sai na frente para navegar e chegar ao Oriente. E para fechar, um quarto fator que muito contribuiu para o pioneirismo português nas grandes navegações. E que fator foi esse? O mercantilismo, ou a adoção de práticas mercantilistas. Ora, o que seria isso, mercantilismo, práticas mercantilistas? Bom, as práticas mercantilistas, elas impulsionavam um país a se organizar economicamente e também alcançar uma prosperidade, né? O mercantilismo, que é considerado por muitos como o pai do que nós conhecemos hoje como o capitalismo, né? Mercantilismo, pai do capitalismo. O que o mercantilismo dizia? Ora, você aí, país, você quer ser grande, quer ser forte, bem-sucedido? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que acumular o máximo possível de metais preciosos. Era o que na época chamava-se de metalismo. O que é um metalismo? Ora, é o acúmulo de metais preciosos, como por exemplo, ouro, prata, né? Então, quanto mais metais preciosos você acumular, mais rico e poderoso você será. Quem defendia isso? O mercantilismo. E Portugal? Portugal começa a abraçar essa visão. De quê? De buscar pelo mundo metais preciosos como ouro e prata e assim se tornar um país rico, poderoso. O que mais o mercantilismo adotava? Ora, o mercantilismo adotava a visão dos chamados domínios coloniais, né? Que um país deveria ter suas colônias para obter suas matérias-primas, né? De forma mais barata e assim poder produzir seus produtos e impor a essas colônias, né? Um comércio ou um exclusivo comercial e assim obter mais, vender mais, vender mais. Inclusive, essa visão de vender mais se encaixa dentro de uma outra situação que o mercantilismo defende, que é a chamada balança comercial favorável. Segundo o mercantilismo, um país para ser bem-sucedido precisa vender mais e gastar menos, vender mais e comprar menos. Nesse sentido, Portugal abraça as práticas mercantilistas. Dentre elas, também, para a gente fechar aqui, uma outra prática é a defesa, né? A defesa da intervenção do governo, do Estado, nas questões econômicas, né? No dia a dia, defendendo seus produtos, né? Intervindo a todo e qualquer momento na economia para defender o seu mercado interno. O que é isso? Isso é mercantilismo. Então, Portugal adota o mercantilismo, Portugal tinha paz, Portugal tinha uma posição privilegiada geográfica, Portugal tinha a sua administração centralizada e, com isso, Portugal se torna pioneiro. Mas guarde um detalhe sobre isso aí. De todos esses fatores, o principal é a centralização administrativa. Por Portugal ter centralizado a sua administração, Portugal conseguiu entrar
iniciar as grandes navegações. Portugal conseguiu ser aquilo que a história chama de pioneiro ou o primeiro a entrar nas grandes navegações. Portugal, na conquista de Ceuta com Dom Henrique. Beleza, galera? Então, sobre a expansão marítima portuguesa, o assunto é esse aí. Mas espera aí, Wagner. Você falou para mim que outros países vão entrar nas grandes navegações. Mas Portugal já entrou. Como é que vai ser isso? Portugal vai deixar? Será que vai ter guerra? Vai ter confusão? Como é que vai funcionar isso aí? Ah, isso aí, daqui a pouquinho a gente vai ver. Belezinha? Fecha aí e parte pro próximo que a gente já vai avançar. Forte abraço. Valeu!